Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André. É um prazer ter vocês aqui nos assistindo ao vivo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula aqui no canal da comunidade do Praticadamente. E a nossa convidada especial de hoje é a nossa diretora e professora Lilian Flick, que vai nos explicar o que é realmente um bebê reborn e o que a neurociência mostra sobre esse fenômeno e também sobre o aspecto psicológico. E ainda tem mais. Ela vai explicar qual seria uma abordagem terapêutica e algumas técnicas também apropriadas a serem usadas neste caso. Ok? Então, fique aqui conosco e não esqueçam de seguir nossas redes sociais, como o Instagram, o YouTube, o Spotify, o Facebook e também o WhatsApp. E não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo, ok? Lilian, agora eu passo a palavra para você. Abrir o áudio. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Bom dia, boa tarde, se você está nos assistindo depois. É, é um tema bem interessante, bem polêmico, né, que nós trouxemos aqui para conversar hoje, que são os bebês reborn, né? E o objetivo aqui, eu vou abrir o slide, né? E uma apresentação no Canvas. Estão vendo toda a tela? Né? Então, eu vou falando. Se tiver alguma dúvida, de repente, vocês podem colocar no chat, a gente vai vendo e no final eu respondo, eu posso até parar para responder, né? Mas vamos ver que está por trás, né, do bebê reborn, desse tema assim tão dito e tão comentado nas mídias, né, nas redes sociais que nós temos por aí. O objetivo aqui, hoje, que eu proponho, é trazer exatamente isso que nós vamos ver aí hoje, né? O que é o aspecto pela neurociência, pela psicologia, hobby, né? É, a família, o papel da família nesse fenômeno todo que está acontecendo, né? E algumas técnicas terapêuticas, já que o programa aqui, né, são para terapeutas. Mas aqui o objetivo é todos, atingir a todos, né? Todos verem e aproveitarem, né? Então, deixa eu dar assim, peraí, aqui a setinha. Então, nós vamos começar falando do bebê reborn, né? O que é o bebê reborn? Eu sempre gosto de começar exatamente falando o que é a palavra em si, né? Então, eu coloquei aí que reborn significa renascido, né? Eu avancei. A palavra reborn, em inglês, significa renascido. Então, ela é usada para descrever o ato de dar vida a algo, né? Especialmente, no caso, no contexto das bonecas. Então, apesar de ser muito usado a palavra renascido, no Brasil, normalmente, essas pessoas que produzem a boneca é chamada de cegonha, né? E renascido também, mas é mais chamado de ressegonha. O que essas pessoas fazem? Elas reproduzem, elas fazem uma boneca, que é uma arte feita em silicone, né? É um vinil macio, é feita à mão e se assemelha muito com o bebê humano. E esse máximo de realismo é que impressiona normalmente as pessoas, né? Agora, esse processo de criação, né, que é o chamado o renascimento, é bem interessante porque eles pintam fio por fio do cabelo, eles colocam aquele fio por fio, é todo um trabalho muito, é uma arte mesmo, né? E esse bebê reborn, quanto mais realista o valor dele aumenta, né? Então, os valores, eu trouxe aí para que vocês vejam, em média de 299, R$ 300, você acha até mais barato, a R$ 10.000. Vai depender do quanto realista a pessoa quer, com relação a cabelo, com relação a uma série de coisas, né? A maquiagem. E é, assim, muito interessante o processo de criação da boneca, né? Agora, deixa eu andar aqui. Essa criação, né, do bebê reborn, né? A gente, na verdade, ele começou como o quê? Como um hobby, né? E esse hobby, ele foi criado, né, o hobby dos renascidos, das bonecas renascidas, que são os bebês reborn, ele começou lá
para a década de 1990. E esse hobby, na verdade, ele é saudável, porque os hobbies, né, segundo alguns estudos científicos, eles demonstram uma maneira, eles demonstram, né, claramente que é interessante para um adulto se envolver em algum jogo, uma brincadeira, né? Ele é muito bom para a saúde mental. Nós temos artigos que falam sobre isso. Inclusive, tem situações de, por exemplo, balé, né? Esse artigo até que eu coloquei aqui, e se vocês verem aí escrito, o balé na vida adulta como uma arte, ele é interessante, né? Não é aquela coisa profissional. É que ele traz vários estímulos, ele faz muito bem. Então, entender essa força do hobby, do esporte, do lúdico, né? Ele traz para a gente um relaxamento, né? Ele é bem interessante. A pessoa, o ser humano, ele tem um jogo. Então, jogar, brincar, né? É saudável, né? E aí, se eu perguntar para vocês aqui, né? Se você conhece alguém que tem um hobby, ou se você tem um hobby, se eu te perguntar aqui se você pratica algum esporte, ou conhece alguém que pratique algum esporte, provavelmente acredito que vocês vão dizer que sim, né? Eu posso até pedir, escrevam no chat, mas é algo que a maioria das pessoas conhecem alguém que pratica um hobby, que pratica um esporte, né? E faz uma coleção, é muito normal. Bem, o que eu quis trazer aqui? Por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque se nós pegarmos, por exemplo, o contexto do futebol, que é algo muito popular no nosso país, né? É, a gente está aí sempre torcendo, a maioria das pessoas torcendo para algum time, né? Então, para a maioria das pessoas, torcer para um time é saudável. Você tem um grupo de amigos, você cria laços, você se emociona, né? Então, no futebol, ali, se você for analisar, há uma simulação psicológica que separa da realidade, né? O jogo de futebol só faz sentido porque algumas pessoas, alguns jogadores, e também os espectadores, né, suspendem as regras do mundo real e vivem por 90 minutos uma regra que só existe dentro da cabeça das pessoas. Né? E o que acontece, na verdade, é um monte de gente correndo atrás da bola, tentando chutar a bola para um gol, e uma multidão de pessoas torcendo e vibrando quando isso acontece. Né? Então, assim, isso é um exemplo. Nós temos também, se nós formos pensar, os filmes. Né? O que acontece com os filmes? Se você for pensar, você está sentado num sofá ou numa cadeira, assistindo um monte de gente, fingindo. Um ator finge que é o Homem-Aranha, o outro finge que é o Homem de Ferro, uma mulher fingindo que está apaixonada, e né, um casal, e você entra naquela realidade e você começa a participar do filme, da novela, e você chora, e você vibra, você dá risada como se fosse verdade. Né? Então, nós podemos observar que, para somente, né, nós temos que atentar que, somente para uma pequena parte dos torcedores, aquele jogo todo vira um delírio. Né? Essa simulação mental ela pode ficar patológica. E no caso dos jogos de futebol, vamos ter aqueles torcedores violentos, né? Aquelas pessoas que desenvolvem, leva aquilo para a realidade e praticam verdadeiras violências quando o time perde. Nós vemos, de vez em quando, nós vemos acontecer isso no Brasil e fora também, né? E temos também aquelas pessoas que são tão apaixonadas pelos ídolos que elas se envolvem num delírio com a celebridade que ela faz na cabeça dela uma relação amorosa e elas acreditam que tem um relacionamento e perseguem. De vez em quando a gente já ouviu e a gente ouve casos de fã que persegue o ídolo, que invade a privacidade e traz verdadeiro transtorno, né? Porque a pessoa sai daquele lúdico, né? Daquela, né? Então, assim, realmente é algo que acontece, né? Com um jogo de futebol, com filmes, enfim, né? Bem, eu estou trazendo todos esses aspectos para que a gente consiga entender o bebê reborn, tá?
E aí a gente lembra também do valor simbólico e emocional dos objetos lúdicos, né? O que é um objeto lúdico, né? Para quem não está acostumado com essa palavra, né? São objetos que servem para brincar, grosseiramente falando, né? Jogar, né? E que promovem diversão e entretenimento. E esses objetos lúdicos, né? Eles têm um valor simbólico e emocional normalmente. E qual é esse valor, né? Para cada pessoa. Como é que funciona isso, né? E aqui eu estou trazendo também os bonecos colecionáveis. Inclusive, eu fui até pegar, que eu tinha guardado lá, aqui, ó. Eu não coleciono, não, mas eu tenho um Homem-Aranha, deixa eu ver se dá para ver aqui, um Homem-Aranha velhinho aqui, que só que ele é de chumbo, né? E tenho aqui, ó, o do Star Wars, né? O Darth Vader, né? Isso aqui são dois objetos que eu tenho, eu não faço coleção, não, mas eu conheço pessoas que têm a coleção inteira do Star Wars e da Marvel, né? Do bonequinho da Marvel. Eu só tenho esses dois aqui. Mas o que acontece? Esses bonecos que são colecionáveis, né? Eles não passam do quê? No meu caso aqui, esse aqui é de chumbo, né? Mas muitos de plásticos, assim como a boneca, é de plástico, né? E que tem um valor simbólico, né? Mas para aquele que coleciona, o valor emocional, né, é muito grande. E dentro da mente do colecionador, ele cria toda, às vezes, uma história, né, uma emoção. Então, da mesma maneira que tem gente que coleciona camisa de time de futebol, bonecos da Star Wars, né, é o mesmo mecanismo lúdico dessas bonecas, que tem, as pessoas têm um carinho por elas, né, e o valor lúdico que elas proporcionam, né, é algo assim muito que faz muito bem para essas pessoas, né? Então, isso, na verdade, tudo é o quê? É um jogo, é uma brincadeira, uma simulação mental. Então, assim como os fãs da Star Wars ou as pessoas que colecionam camisa de jogo de futebol, as mulheres atribuem um valor emocional às bonecas reborn, né? Isso é uma simulação mental saudável para muitas pessoas, né? Então, só que eu gostaria de ressaltar que na nossa sociedade nós temos também a boneca Barbie, né? Que representa um ideal assim, posso dizer, eurocêntrico de beleza, sucesso, reforça os padrões capitalistas, né? Do consumo, a ostentação, né? Enquanto o bebê reborn, ele fomenta o que? A ideia do bebê perfeito, imaculado. Inclusive, nós temos uma live aqui falando sobre a Barbie, né? Sobre aquele filme que teve da Barbie. Mas voltando aqui, é, analisar todo esses, esses lados, esses viés, vai nos ajudar a entender esse fenômeno todo. E para isso, eu trouxe também aqui, deixa eu passar, a perspectiva da neurociência. Vamos ver, segundo a neurociência, os mecanismos cerebrais que podem estar envolvidos nessa interação, né? Nessas interações, né? E aí eu trouxe assim alguns que a gente começa a avaliar, né? Essa interação do bebê reborn, né, no caso. A gente tem que ver que tem uma ativação de circuitos de cuidado maternal, né? Estudos de neuroimagem, eles mostram que o cuidado com os bebês reais ativam regiões cerebrais associadas à recompensa, empatia e processamento emocional, né? Como o córtex pré-frontal e a amígdala, o sistema de recompensa dopaminérgico. Então, é possível que as interações com o bebê reborn, devido ao seu realismo, possa ativar parcialmente esses circuitos de algumas mulheres. Lembrem que tem bonecas que elas são realmente, né, muito realistas mesmo, né? Um outro item importante que a gente tem que ver é o papel da ocitocina, né? A ocitocina ela é o quê? É um hormônio crucial no estabelecimento do vínculo materno-filial. Ele promove sentimentos de apego e cuidado. Estímulos sensoriais, ele também tem, né, os estímulos sensoriais como o toque, o cheiro e até mesmo a visão do bebê podem liberar essa ocitocina. A manipulação e o cuidado com o bebê reborn, com suas características realistas, podem, em certa medida, evocar uma resposta semelhante em algumas mulheres, levando a sentimento de conexão e carinho. Bom, temos que lembrar também, deixa eu beber um pouquinho de água. Nós temos que lembrar também
que essa ocitocina ela é estimulada com outras atividades, né? Você vê, a ocitocina ela é estimulada como? Com toque. Ela é estimulada também ao praticar esporte. Ela é estimulada quando você pratica o bem, quando você abraça. Se você veja bem, como o toque estimula a ocitocina, quando você faz massagem ou recebe massagem de alguém, você também estimula a ocitocina. Ter relações sexuais também, porque envolve toque. Ser generoso. Então, assim, existe várias. Tem alimentação também, que estimula a ocitocina. Né? Por que eu estou falando isso? Porque se a pessoa tiver com uma carência, né, da ocitocina, ela fazendo essas atividades, ela vai ter esses estímulos. Né? Você também, quando você dorme muito bem, você tem esse estímulo. São uma série de situações que tem que ser observada, né? Bem, outro mecanismo, né, que pode também estar envolvido é a plasticidade cerebral e associações. O que acontece? O cérebro é altamente plástico, né? Ele é capaz de formar novas associações e a interação repetida e emocionalmente significativa com o bebê reborn pode levar à formação de associações neurais que ligam a boneca a sentimento de afeto e cuidado, de forma semelhante ao que ocorre com o bebê real, né? Então, assim, a gente por isso que tem que prestar atenção nesses mecanismos, né? Outro mecanismo é o viés cognitivo de percepção e a pareidolia. Bem, o viés perceptivo, né, esse viés, grosseiramente, são as nossas lentes pessoais e as nossas crenças, dependendo como a gente vê e percebe as coisas, né? E a pareidolia é um fenômeno psicológico quando a gente começa a perceber padrões significativos e ambíguos, como ver o rosto em objetos, né? Eu coloquei até nesse desenho aí a foto de uma nuvem com formato de rosto de bebê. Essa foto eu tirei de uma reportagem em que uma moradora de uma cidade da França, ela tirou a foto da nuvem, estava com esse formato que dá a impressão de ser o rosto de um bebê, né? Isso daí é pareidolia. Gente, eu tenho um problema ainda não acostumei com essa palavra, mas essa palavra é que fala, que é responsável por esse fenômeno, né, psicológico. E aí a gente começa a ver, já viu quando você olha assim para uma tomada, a tomada tem 3 botões e você vê um olhinho e um narizinho, né? Você começa a ver rosto nas coisas, né? Você olha assim, jura que tem alguém, né? Quem ainda não olhou um casaco assim, achou que era uma pessoa, né? Então é exatamente isso, né? E aí, o que acontece? A gente projeta emoções, né? Isso aí vai desencadeando todo um viés de percepção que leva a interpretar características da boneca assim como vivas e a projetar as emoções e a necessidade nessas bonecas, entendeu? Então, assim, é algo que temos que observar e entender, né? Uma outra perspectiva que eu trouxe aqui é da psicologia, né? O comportamento de mulheres que interagem com o bebê reborn como se fossem filhos reais pode ser multifaceado. O que isso quer dizer, né? O que acontece? Do ponto de vista psicológico, né, algumas das possíveis explicações, né, para isso, né, seria a necessidade de nutrição e cuidado, né? O instinto de cuidar, ele é fundamental em muitas mulheres. E os bebês podem, de alguma forma, ativar esses impulsos, né? E mesmo sabendo que o bebê não é real, a interação, no caso, pode proporcionar uma sensação de propósito e satisfação emocional ligado ao ato de cuidar. Outra, outra coisa que nós temos que observar é o mecanismo de enfrentamento de perda ou infertilidade, né? Para algumas mulheres que sofrem perdas gestacionais ou morte de um filho, ou enfrentam a infertilidade, o bebê reborn pode representar uma forma de lidar com a dor, né? Com o vazio. A boneca pode oferecer um certo conforto físico e emocional. E tem também a expressão do desejo de maternidade. Mulheres que desejam ser mães, mas por alguma razão não podem ou não querem no momento, podem encontrar bebês reborn de uma maneira de expressar e vivenciar ainda
que, de forma simbólica, a experiência da maternidade. Para ver como tudo isso é complexo, hein? E aí, tem uma outra coisa bem importante, uma outra característica, que é a busca por companhia e afeto. Em alguns casos, a interação com o bebê reborn pode suprir a necessidade de companhia e afeto, oferecendo um objeto para direcionar o sentimento e cuidados. Só esses itens todos que eu estou falando, a gente já dá para entender o porquê que o bebê reborn virou um fenômeno, principalmente aqui no Brasil, né? E temos também o colecionamento, colecionismo e hobby, né? Ou seja, os colecionadores, né? As pessoas que colecionam e têm por hobby. É importante lembrar que, para algumas pessoas, o bebê reborn são itens de colecionismo associados por seu realismo artístico. A interação cuidadosa pode fazer parte do apreço à obra. A pessoa simplesmente coleciona porque gosta, né? Só que todos esses itens, ele despertou muitas críticas ao bebê reborn. E essas críticas é que está dando muita polêmica, né? E o que acontece? As críticas são várias, né? Alguns críticos falam que os bebês reborn são prejudiciais, né? E essas bonecas, no caso, podem ajudar realmente nesse processo de luto, né? As pessoas questionam, é verdade, né? E as consequências sociais todas que estão trazendo isso, né? E a aparência dela, elas são tão realistas que acabou trazendo confusões. Eu não sei se vocês viram, né? Já aconteceu de chamarem a polícia porque tinha um bebê que tinha que ser resgatado dentro de um carro. Estava ali trancado, e era um bebê reborn. Então, olha as confusões, né? E aí a gente vai perguntando, aí se pergunta qual o limite entre o acolhimento emocional e a fuga da realidade, né? Quer dizer, estamos diante de um sinal de alerta psicológico? Veja bem, olha só. Nós vivemos um momento em que as pessoas estão passando muita ansiedade, solidão, né? Tem muitas pessoas com luto não elaborado. Então, na verdade, o bebê reborn ele vem mostrando como está a saúde mental da nossa sociedade, né? E aí, aqui, eu achei importante trazer que orientação que é importante a família ter consciência, né? Se a pessoa, de repente, tem um familiar que a pessoa começa a ficar assim, suspeitando, poxa, eu tô achando que esse aí tá demais com esse bebê reborn, né? Andando para lá e para cá, e a pessoa fica sem saber, como é que eu sei qual o limite, né? Então, o ideal é, primeiro, evite julgamento ou suposições, né? O ideal é você perguntar de forma respeitosa o significado do bebê reborn para você, né? Como é que não chama a pessoa de infantil ou estranha? Não, converse. Procure entender por que aquela pessoa está com aquele bebê, por que ela comprou, o que ela pensa, entendeu? Então, a conversa é algo bem importante, porque saber o que a pessoa sente, às vezes ela tem um sentimento de hobby mesmo, ou uma terapia uma terapia, ela sente uma necessidade emocional e aquilo ali não está atrapalhando ninguém, né? E aí, você entendendo, né? Você tem que perceber que às vezes o uso da pessoa de um bebê reborn é mais para ter um conforto, uma companhia, não está atrapalhando o dia a dia dela, né? E você pode ir monitorando, né? Conforme a pessoa está usando, né? Se está impactando negativamente a vida social da pessoa, se ela está deixando as responsabilidades dela de lado, né? E aí, se for o caso, você sugerir um acompanhamento psicológico, né? Ou outra forma de apoio, né? Agora, você tem que ver que tem casos de Alzheimer e demência que, sim, eles são usados, porque, de acordo com o caso, claro, monitorado, o bebê reborn ajuda muito essas pessoas que têm Alzheimer, né? Nós temos vários casos de, é, de pessoas que utilizam essa ferramenta, né? Ela acaba ajudando a diminuir a ansiedade, a agitação da pessoa que está com Alzheimer ou com demência, né? E a gente tem que ver também qual o impacto no aspecto
né, desse ente querido, no aspecto de que se a pessoa ela parece mais calmo ou mais engajado, ou ela ficou muito parada depois que ela começou a ter um bebê reborn. Como é que ficou essa pessoa, né? E, e dentro dessa observação toda, você vai perceber ali se é necessário uma ajuda profissional, que o ideal não é você tentar resolver discutindo, confrontando, e sim pedir uma ajuda a um profissional. Né? Porque se o uso do bebê reborn se torna obsessivo, se ele interfere no relacionamento, nas responsabilidades, ou se for acompanhado de uma depressão ou uma ansiedade severa, aí sim é recomendável procurar uma ajuda terapêutica. Né? Agora, eu trouxe também aqui algumas técnicas terapêuticas que é interessante de ser explorada. Porque o que acontece? Quando a pessoa tem necessidade de um tratamento terapêutico, né? Gente, são poucas pessoas que têm, sendo que nós vivemos num momento em que a nossa sociedade está com muitas questões referentes à saúde mental. Então, a gente traz aqui algumas técnicas terapêuticas, porque quando a questão é bebê reborn, o ideal é ter um grupo, né, de ação, né, um grupo de várias ações para ajudar essa pessoa, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Né? Então, nós temos aqui uma linha de tratamento é, dentro do apego disfuncional. Geralmente, envolve uma abordagem assim, realmente com vários terapeutas, né? E várias estratégias terapêuticas diferentes, na verdade. Algumas estratégias terapêuticas que podem ser utilizadas são essas que eu trouxe aí, que vocês estão vendo. A terapia cognitiva, comportamental, né, o TCC, para ajudar a identificar e a monitorar os pensamentos e as crenças disfuncionais sobre o bebê reborn e a própria identidade da pessoa, né? Temos também a terapia de aceitação e compromisso, né, que foca em aceitar os sentimentos e pensamentos difíceis enquanto se compromete com ações assim alinhadas, né, com os valores pessoais. Né? Temos a terapia do apego. O objetivo é desenvolver padrões de apego mais seguros, saudáveis, né, em relacionamentos reais. Temos também a terapia de luto, né? Para ser usada também nesse caso. Se o apego estiver relacionado a uma perda significativa, né? Um filho, ou até uma infertilidade, se usa a terapia de luto, tá? Temos a hipnoterapia, né? A hipnoterapia ela já vai poder ser usada aí para você trabalhar as emoções, as crenças relativas ao apego, e sugestões podem ajudar a ressignificar o papel do bebê reborn, né? E a fortalecer os recursos internos da pessoa também. Temos técnicas de mindfulness e relaxamento, né? Que ajuda a pessoa a se conectar com o momento presente, a reduzir a ansiedade. Temos também a reintegração social e atividades prazerosas, que é encorajar a pessoa a se envolver em atividades sociais, hobby e interesses que proporcionem alegria e conexão com outras pessoas, desviando assim do foco do bebê reborn. Tá? E, claro, o apoio familiar é muito importante, envolver a família no processo terapêutico, né, com o consentimento do paciente, né, para educá-lo, para melhorar a comunicação, né, vai criar um ambiente de apoio de compreensão também, né? E eu trouxe também aqui a biografia, que é muita coisa que foi consultada, que eu consultei aqui alguns artigos, e eu vou pedir para vocês que compartilhem o Praticadamente com o maior número de pessoas possíveis, mostre para os outros terapeutas isso, para as outras pessoas que as pessoas estão assim distorcendo muito o assunto do bebê reborn, né? Sigam a gente nas nossas redes sociais, Praticadamente. Me siga também com o meu nome, estou no Instagram. Eu fiz esse e-book com um valor bem simbólico, que esclarece todo esse contexto. Claro que no e-book tem mais coisas, né? Trazendo aí conforto e saúde mental para que a gente entenda isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou tirar o compartilhamento aqui para a gente possa conversar e esclarecer alguma dúvida. Se tiver alguma pergunta ou algum Lília, comentário. Sim, pode falar. como foi posto aqui no chat aqui também, teve um caso, na realidade é o seguinte, a gente também precisa
atentar também a essas redes sociais que acabam fazendo que as pessoas comecem a entender, não, a ter um lado mais julgativo, né, que vai acabar julgando aqueles que acabam fazendo do seu bebê reborn, né, algum parte, né, do seu dia a dia, que foi o que aconteceu aqui num caso recente que a Gisele até comentou aqui no chat, que foi de um casal que estava, como é que fala? Eles estavam num restaurante, me parece, e eles entraram com um bebê, né, no carrinho, e eles entraram com o bebê, mas só que quando eles entraram, já tinha uma fila grande, e me parece que o hosted lá do restaurante deu preferência a eles pelo fato deles terem um bebê, uma criança, né, de colo. Uhum. Então, na hora que a pessoa chamou, né, para eles irem, um pessoal da fila, um rapaz da fila, virou e falou assim: Ah, mas como? Ó, o cara tá usando um bebê reborn para furar a fila. Aí o cara falou, não, ficou bravo, o pai, né, da criança ficou bravo, começaram a discutir, daí o cara foi e deu um tapa na criança. Nossa, Tanto é que a criança me parece que foi até, não sei se foi levada para o hospital ou não, mas ela ficou toda vermelha porque o cara bateu mesmo, um tapa mesmo na criança. meu Deus do céu. Então, para você ver a que ponto que chega também as redes sociais falarem tão mal, né, de uma coisa e as pessoas julgarem de uma forma diferente, né, que acaba criando raiva de quem tem um negócio desse. Ao contrário, não é criar a raiva em cima disso, e sim você poder entender. Porque se a pessoa tem isso daí, ou se ela estiver usando isso para levar vantagem, tem algum problema aí, né? Com certeza. O que acontece é o seguinte, a mídia, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que tem na mídia, né? Ela fomenta a agressão mesmo, porque é o que dá o falatório, é o que dá Ibope, né? Você vê, tem mulheres que elas colocam vídeos que exatamente coloca como se ela fosse agisse como se aquilo ali fosse real, e as pessoas começam a achar absurdo, né? Elas fazem vídeos fingindo que é real e as pessoas começam a achar absurdo, né? E realmente tem algumas pessoas que têm problema. Olha, vai juntando, né? Junta aquelas que fingem, junta aquelas que realmente têm algum problema, porque a pessoa chega lá num posto de saúde com a boneca e quer ser atendida, ou vai para uma fila realmente com uma boneca e quer ser atendida, e chega aquela pessoa que realmente está com o bebê. Lembra que eu falei que tem uma reportagem que foram chamar a polícia porque tinha um bebê preso no carro e era um boneco? Então, as pessoas estão muito. Por isso que eu estou falando que as pessoas. Vivemos num momento em que a nossa sociedade está muito adoecida mentalmente. Então, a gente tem que procurar estar revendo e prestando atenção no que a gente fala e no que a gente fomenta, no que a gente intensifica, porque você pega uma pessoa raivosa, uma pessoa que está com algum problema, ela é agressiva. A gente vê isso em tudo quanto é lugar, vê no trânsito, vê em tudo quanto é lugar, entendeu? E esse caso foi um caso horrível, né? E nós vamos provavelmente ter mais. Por isso que eu acho muito importante trazer esse esclarecimento. Eu ouvi um vídeo, não sei se vocês viram o documentário, eu até ia citar ele antes e acabei esquecendo, do Chico Barney. Ele fez um documentário, Bebês Reborn Não Choram. Gente, esse documentário é bem interessante, sobre a cultura do bebê reborn. É bom interessante assim, nós que somos terapeutas, ver esse documentário e olhar, que aí a gente sabe fazer uma leitura do, 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 da postura da mulher que está com o bebê. Você nota naquele grupo de mulheres que estão ali reunidas, porque eles se reúnem lá em São Paulo, né, e ele faz essa reportagem, é bem interessante essa reportagem. E o que eu achei legal quando eu vi a reportagem? Porque você começa a olhar, e você, com o teu olhar clínico de terapeuta, vamos dizer assim, você começa a ver que tem algumas mulheres que estão ali como colecionadoras. Tem outras mulheres que estão ali realmente por carência. E tem todo um mercado
mercado em volta disso, gente, é um mercado enorme. Por isso que isso aí é falado e é incentivado. Quantas pessoas ganham dinheiro e muito com isso? Um dos mercados de roupa que mais movimenta dinheiro é o infantil. Agora imagina o bebê com o bebê reborn. Roupinhas que são vendidas. Você vê lá nesse grupo, tem aquelas mulheres que vendem o bebê reborn, tem as cegonhas, as que fazem. Elas fazem bebê reborn, se você quiser, com a tua aparência de quando você era bebê. Fica igualzinho, entendeu? E muita gente quer a aparência de quando eu era bebê. Pô, uns querem porque acha legal, entendeu? Agora, você começa a perceber todo um comércio em volta disso. E em volta do adoecimento das pessoas. Enquanto as pessoas não procurarem terapia e tratar das suas questões, isso vai ficar cada vez pior. Bebê reborn é uma distração para um problema, uma questão mental, alguma coisa que você tem que resolver. Assim como a gente usa o celular, gente. A gente, quando está lá usando o celular, ó, tá fazendo o quê? Tá fazendo uma distração para sair do estresse, da tensão. Só que se você está necessitando e não consegue sair do celular, se você esquecer um celular e se desespera, você está precisando procurar terapia para resolver essas questões. Porque se você não resolve essas questões, vai cada vez ficar pior. O nosso corpo ele começa a dar sinal. Se você começa a ter um problema e você não trata no início, aquilo ali fica enorme. Entendeu? Então, assim, vejam, se possível, né? Procurem ver esse. Eu vou botar aqui no chat. Bebê Reborn Não Chora é um documentário do Chico Barney. Olha, eu copiei lá do vídeo e colei aí. É um documentário muito legal para você entender e para a gente que é terapeuta ver sobre esse outro aspecto. Você vai ver que tem vários interesses envolvidos. Vários. Né? E eu acho que nós, como terapeutas, devemos começar a ajudar as pessoas a verem e a chegarem para um equilíbrio, né? É, sim, a Marinês colocou ali no chat da pessoa que usa com Alzheimer. É muito usado com Alzheimer, né? Eu vi outro dia um vídeo de uma mulher com um bebê de verdade fingindo que era reborn, entendeu? E Ué, aí, como assim? hum, Ué, como assim? De verdade, fingindo que era reborn, né? ela fez um filme falando que estava cuidando de um bebê reborn, que ela alimentava, Ah, querer acordava de aparecer. noite para cuidar, para trocar fralda, para alimentar, todo o processo, como se fosse bebê reborn. Aí as pessoas no comentário botaram assim, gente, as pessoas podem acreditar que é um bebê reborn, que é uma pessoa que pega uma boneca de plástico e acorda várias vezes à noite, que faz uma série de situações, a pessoa tem algum problema. E algumas pessoas acreditam. O problema é que as pessoas, muita gente acredita no que vê, em tudo que vê no vídeo, e nem tudo que vê no vídeo é verdadeiro. Ainda mais agora com a inteligência artificial, manipulando imagem. Entendeu? E aí, a gente tem que tomar cuidado, por quê? As pessoas elas vão colocando os vídeos. Quando você vê assim, foi na justiça que como é que é? Para dividir a guarda. Gente, não é dividir a guarda. Se você for lá ver, a pessoa tem um canal social, que ela fatura em cima daquele canal, ela tem um negócio em cima e ela quer dividir o que dá aquele negócio, porque eles se separaram. Só que aí eu coloco o quê? Tá dividindo a guarda do bebê rebota. Como é isso, gente? Não. Não é a guarda, é o dinheiro que está envolvido por trás de uma página, né, na mídia. Então, assim, tem muito mais por trás. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente ouve, com as coisas que a gente vê, não sair acreditando em tudo, não sair propagando tudo. A gente tem que começar a perceber isso, porque quando você conversa com uma pessoa que você faz uma ironia, você pode ver hoje em dia a gente não pode mais brincar e fazer certas ironias que a gente fazia antigamente. E as pessoas acreditam. As pessoas acreditam. Então a gente tem que prestar muita atenção com a ironia, com o que a gente fala, com quem a gente fala, porque às vezes você está falando com uma pessoa e a pessoa está levando para o coração aquilo. E nem tudo a gente pode levar para o coração, gente. Né? Então, assim, É. tem mais alguma coisa no chat, André? Não, era basicamente é isso. A Marinesa tinha posto isso daí, né? Que é o do julgamento também, que aparece na mídia, que é o caso de uma filha que usa o bebê reborn para cuidar da mãe com Alzheimer, né? E ela também diz, né, que infelizmente muitos estão simulando a situação para aparecer. Exatamente. É, As pessoas querem views para ter faturamento atrás disso, entendeu? Agora você pois é. pensa bem quantas pessoas estão ganhando em cima disso, gente? É muita gente ganhando. É muita gente. Entendeu?
Então, assim, é por isso que eu fiz o e-book, na verdade, nesse intuito de, né, de mostrar para as pessoas esses vários aspectos, né? Se a pessoa, eu conheço terapeutas que estão tratando de gente que está com problema realmente com o bebê reborn, de tá assim achando que é real, que está né? Existe. Não é tanto, mas existe, né? Ganha em cima, a pessoa é fogo. Então, do hater, porque o hater, quando ele vai lá e comenta, tá fazendo aumentar o valor lá da pessoa, né? Então, assim, é bem interessante as pessoas terem esse conhecimento, esse entendimento. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu estava vendo, inclusive, um protocolo para quem é, acabar caindo com um caso desse, que eu achei interessante. Depois eu vou compartilhar com vocês esse protocolo. Porque eu estava com um grupo que o pessoal estava conversando e que tinha duas pessoas que pegaram o caso de pessoa, era o familiar que estava trazendo a pessoa e convencendo a pessoa de vir, e outra a própria pessoa que foi. Porque normalmente é mais fácil vir através do familiar. Por isso que eu trouxe a, a, a questão dessa do familiar, que o familiar é importante também nessa questão, porque acaba sendo uma coisa muito complexa. Não é simplesmente uma coisa assim, eu estou procrastinando. Não, não é, é muito mais. Tem também, apesar que todos os casos acaba tendo muita complexidade, dependendo da questão, né? Então é isso, Andréia. Não tiver mais nenhuma pergunta, se alguém quiser. E, a, é, 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 e o meu e-book está na Hotmart, tá? E eu estou vendendo a R$ 17 pela Hotmart, o e-book. E eu estava pensando aqui, tô cogitando aqui em fazer uma promoção no grupo. Quem quiser comprar diretamente comigo, eu dou um desconto. E fica R$ 15, é um pequeno desconto, né? E eu vou mandar também o protocolo para é, tratar quem pegar caso de bebê reborn, né? Como é que você pode cuidar dessa pessoa? É um protocolo um pouco longo, não é para você seguir exatamente aquilo. Você dá uma lida, você entende o objetivo do protocolo e através, dependendo da questão que a pessoa traga, como a pessoa vem, você vai utilizar algumas situações ali, né? Não precisa seguir a risca, porque cada pessoa é de um jeito, né? Cada caso é um caso, tá bom? É isso. Eu agradeço a todos aqui presentes por terem me ouvido. E caso tenha alguma pergunta, é só mandar aí no vídeo ou no meu direct, que eu respondo com o maior prazer. Tá bom? Muito obrigada a todos aqui presentes e obrigada a você que está assistindo depois. Até mais. Então, Andréia? vamos encerrando então essa nossa grande aula que tivemos aqui, muito interessante, e um assunto, né, que queira ou não queira, é um assunto da atual. Não só atual, como isso daí já é coisa antiga, mas aqui no Brasil está aparecendo demais por causa das redes sociais, eu acredito, né? Tá se divulgando muito mais. Bom, então estamos encerrando e lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente para que vocês possam receber os próximos comunicados das próximas aulas que vamos ter por aí. Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a nossa professora de hoje, Lilian Flig, a todos que estão aqui presentes ao vivo, e para continuarmos evoluindo juntos, eu convido vocês a interagirem conosco e deixando seus comentários, suas sugestões e o feedbacks, né? Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais, assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!